Olá, pessoal! Estamos aqui, ó, começando mais um podcast Bar da Ilha, né? E eu gostaria de, antes de dar início, né, aos meus convidados, a apresentar ele a vocês, eu gostaria de não esquecerem de ir lá, curtir esse vídeo, vai lá, inscreva-se no canal e depois o sininho de notificação. Gente, isso é muito importante, porque toda matéria nova que vier, vocês vão estar sendo notificados, vão estar recebendo lá a informação que tem um vídeo novo. E vai ter muita novidade legal para vocês aí, como essa que nós estamos aqui hoje, né? Hoje o programa está recebendo duas mulheres maravilhosas, né, remadoras, e que também são empresárias, são pessoas que estão à frente dos seus negócios na canoa, né, que é muito interessante, né, que é uma coisa difícil de se ver, né, a mulher à frente de negócios. E eu estou falando aqui da Hannah, né, da Rumo, nossa patrocinadora, master aqui do programa, né? E, pô, minha amiga Rafa, né? Esposa do Carlão na frente do Vitória Bar, né? Hoje sócia, né, do Carlão no Vitória. Não é isso? É isso. E eu queria, assim, já começar, assim, o podcast, gente, perguntando para vocês, né? Como é que foi, assim, o início de vocês nesse processo de canoa? Antes da gente entrar até um pouquinho mais nos detalhes, né? Aham. De vocês como empresária, falar um pouquinho desse começo de vocês, né? Na canoa havaiana. Na canoa havaiana. Pode começar você, Pode Ana, começar. mesmo? Tá bom, então. Olha, Alessandra, eu queria primeiro agradecer, tá, o convite. Eu acho que é um assunto muito importante, né, que a gente veio tratar aqui, que é Sim. família, empresa, canoa, e eu acho que tem tudo a ver mesmo. Eu comecei na canoa em 2015. Eu digo, né, eu já disse aqui que eu sou uma privilegiada. Eu comecei a remar com grandes mulheres remadoras que foram referência na época e são até hoje. Comecei no Clube Canoa da Ilha, Uhum. né? Lá por meados de 2015, começando na canoa OC6. E Renata Rocha, que era a chefe lá, que né, comanda o clube até hoje. Sim, uma mulher também, né? Grande mulher também no meio do Exatamente. VAR. Desde aquela época, né, também Uhum. que começou aí o VAR. Ela já me convidou para algumas competições. Legal. E aí remava com outra referência até hoje, que é a Tássia Marques. A gente Nossa. formou um time muito bacana na época e tivemos aí um ano e meio de competições que eu participei, né? Uhum. O meu início foi mais ou menos dessa forma. Ah, bacana. Isso já faz, né, quase 10 anos atrás, você Isso, começou em fazem 2015. 10 isso? anos. Vai fazer esse ano 10 Muito anos que eu bacana. comecei a remar, É, né? e com essas duas Na verdade, maravilhas, né? contato com o mar eu já tive antes, né? Eu não me imaginava fazendo nada de esporte náutico. Até que eu conheci o Vitor, né? Que aí depois a gente vai Sim, falar vamos falar mais, disso entrar aí. mais nessa história. Vamos entrar. Participei de outros esportes, mas só em 2015 mesmo que já tinha rumo, já tinha sociedade, que eu comecei a remar lá com o pessoal e tive essas experiências que foi assim, Foi sensacional. fantástico, verdade. E você, Rafinha? Diz aí. Eu comecei em 2019, né? Remo há pouco tempo, do lado né? Perto do meu marido e da Hannah e tal, enfim. Comecei a remar em 2019 com o Pedrinho lá no Maui. Também não tinha noção, né, do que era canoa havaiana. O que é canoa havaiana? Ah, vamos ali, vamos ver a tartaruga, vamos ver o golfinho, vamos não sei o quê. E aí eu sentei na canoa e falei, cara, não é nada disso, porque você não olha para o lado, você não faz, então, assim, né? Eu tive outra visão, né, depois do esporte. E comecei a remar com ele, me apaixonei perdidamente pelo esporte. Lembro até de uma fala dele hoje, que eu comecei, quando eu me matriculei lá, comecei a remar 2 vezes por semana. Ele falou, daqui a pouco você vai bater aqui na minha porta e vai falar assim, eu quero mais. E foi exatamente isso. Então, assim, me apaixonei mesmo pelo esporte, comecei a remar com ele. Só que foi no finalzinho de 2019. E 2020, bem no início, já veio a pandemia, né? E aí os clubes fecharam e a gente não tinha o que fazer, não tinha como me introduzir para remar de canoa individual. Conhecia V1, tinha amigos que tinham V1. E eu falei, cara, deixa eu me aventurar. E fui, né? Sentei numa V1 num dia e ficava ali dentro
da Bahia, das tartarugas, ia para um lado, ia para o outro. E fui. Me apaixonei mais ainda, porque, assim, eu acho que a OC6 é maravilhosa, né? A canoa, o conjunto é maravilhoso, mas a individual é uma liberdade, é uma sensação, assim, eu amo. Então, me apaixonei mais ainda pelo esporte. Então, assim, comecei a remar sozinha, não tive aula, não tinha... Porque ninguém fazia nada, né? Ninguém estava dando aula, ninguém... E aí a gente tinha um grupinho, né? Que se encontrava na guarderia para remar junto de canoas individuais. O grupo do Só Vai nasceu ali, né? Nasceu do finalzinho da pandemia, meu querido amigo Bruno Neves. Ah, né? que legal. Tô doido para trazer ele aqui também. Vale a pena, vale a pena. Nossa, já chamei ele. Bruno Neves, que foi um grande apoiador, assim, nessa época, né? Da canoa. E ali fiz várias amizades, né? Porque a gente se encontrava quase todo dia para remar, né? Tipo, aquela tensão de pandemia, aquela doideira, né? Tipo, já tinha passado o lockdown, mas estava tudo meio que fechado ainda. Então, era o nosso escape ali, né? Vamos para a guarderia, vamos remar. Então, sempre tinha um grupinho ali, né? Reunido para sair para o mar para remar. E ali estava o meu marido, né? Carlos II Aires. Então, assim, fiquei ainda... Depois que voltou, né? Depois da pandemia, que os clubes voltaram a funcionar, eu permaneci remando no Maui, até porque eu não tinha, né, nada ainda com o Carlão, né? Tipo, a gente só se conhecia e tal. Então, assim, segui minha vida lá no Maui, remando. Eu lembro que logo que voltou da pandemia, as canoas, a gente podia remar só em 3 na OC6. Era banco 1, banco 3 e banco 6. Porque tinha que ter uma distância de um para o outro, não podia ter contato, por conta da pandemia. Ah, por causa da pandemia, aquelas entendi. coisas de pandemia, né? Então, tem até foto ali depois, tipo assim, de 3 pessoas na canoa, 6 pessoas num catamarã. Então, assim, foi bem... Foi interessante. Deve ter sido bem puxado, Foi né? puxado. E aí, nessas saídas de V1, me aproximei de Carlos II, né? Uhum. A gente começou o nosso relacionamento ali dentro da canoa, ali no mar. Que e maravilha. aí, casamos, eu saí... Pedrinho que fala, ele falou, eu nunca concedi o seu passe para Carlão. Mas aí vim para o Vitória, fiquei ainda quase um ano remando com o Pedrinho, porque eu estava dentro de uma equipe, né? A gente tinha compromisso de fazer... Era até a tríplice coroa na época, eram 5 ou 6 provas, e a gente tinha que escolher 3 para pontuar. Então, assim, eu tinha uma equipe, tinha um time, eu falei, cara, não vou sair, vou ficar aqui, né? Vou continuar remando aqui, e depois a gente... E ele, claro, imagina, nunca vou fazer você vir para o meu clube porque você é minha mulher. Então, assim, foi sempre muito, muito incentivador também, sempre me acompanhou nas provas que a gente fez em Búzios, no Rio. Ele se enfiou em alguns times, alguns catados. Ele, olha, minha mulher está indo, não sei o quê, tem uma vaga para mim em algum time? Então, ele ia sempre legal. comigo. Ele com o uniforme do Vitória, eu com o uniforme da Maui. Então, assim, sempre foi muito incentivador também em relação ao esporte, né? E hoje, depois de casada e depois que, né, ele assumiu totalmente o Vitória, eu entrei como sócia e como ajudante, como, né? Eu falo que eu sou funcionária do mês. Tudo, né? Eu falo que estou aqui, né, à frente do Vitória hoje, tentando administrar, né, tipo, aluno, empresa, o CNPJ de fato, né? Sim, sim. E é isso, esse é meu resumo da vida do VAR. Que legal. Aproveitando a oportunidade, né, falar com a Hannah, é casada com o Vitor, né, e você, na verdade, a Rumo começou, você namorava com ele, não é isso? Isso. A Rumo começou, a gente coloca a data de 2014. Rumo Custom Pedals, né? Uhum. Apesar de antes, a Rumo Fibras, que foi a empresa que o Vitor criou, que era de manutenção e tal. Enquanto isso, eu trabalhava na minha outra empresa. Ambas vieram de empresa na área de festas, de festas, né? a gente descobriu aqui hoje, né? Que legal. A gente, Isso aí. eu tinha uma empresa de doces, bolos para festa. E aí a gente estava assim, cada um tentando seguir um rumo, seguir um caminho. E seguiram na Rumo. Seguimos na Rumo. Em 2014, a gente teve uma oportunidade de mudar de cidade e tal. E aí eu entreguei minha cozinha, meu ateliê, fechei e tal. Falei, não, vamos mudar.
Só que aí a gente viu um burburinho aqui em Vitória, todo mundo ficou enlouquecido, porque Vitor ia sair, como é que a gente ia fazer manutenção, e os remos, não tinha ainda, a gente só tinha Mateiro como referência de fabricante de remo aqui no Brasil, o resto vinha de fora, quando conseguia vir e tal, assim, foi bombou, a Rumo começou a bombar ali, a gente falou, não, é uma oportunidade, vamos ficar e vamos ver o que vai dar, só que vamos juntar força. Vamos trabalhar junto. A gente já sabia, assim, que a gente queria ficar junto e tal, mas preferimos abrir a empresa e continuar, assim, mesmo sem casar e tal. E aí, só depois que eu comecei a remar mesmo. A gente já fabricava remo. Que legal. E aí eu entrei. Mas você acha que foi a clube. empresa que incentivou você a começar na canoa? Com certeza. Eu não fazia parte, né, desse mundo, assim, do mar, como eu disse. Vitor que me apresentou mesmo. Só que eu sempre estava acompanhada com ele. Então, a gente remava de surf ski. Eu remei de surf ski por um tempo. É um barco bem difícil, assim. E aí eu queria uma coisa que eu pudesse... essa independência, assim, né, ter dele. Controle, né? Ter o controle, fazer do jeito que eu queria, no meu tempo. E eu vi essa oportunidade na canoa. E aí eu comecei a remar e também, como a Rafa disse, é um esporte apaixonante, né? Sim. Eu me apaixonei, fiquei encantada mesmo. Nunca me imaginei acordando tão cedo. Foi uma virada Não de era, chave. Uma virada de chave, uma Acho que a vida de mudança de todo mundo é assim, comportamento. né? Mudou a minha vida. Me ligavam 9 horas da noite, eu já estava dormindo, porque no outro dia tinha treino. Isso aí. E que isso, Hanna? Como você está dormindo cedo assim? Eu falei, gente, a vida mudou agora, eu sou Preciso atleta da treinar canoa. 5 horas. Era Não, desse e o que jeito. eu achei mais interessante, que a gente no bate-papo aqui antes, né, pessoal? A gente conversando aqui, eu fiquei sabendo que só Vitória, né, que acorda 5 horas da manhã. Que Acorda história é essa? 4. Às 4 da manhã para poder remar 4 da manhã 5. para remar. Como assim? não Os outros é- estados não têm isso, gente? Como? Não é padrão, assim, a gente vê, né, que a gente atende muita gente no Brasil todo e viaja bastante, a gente vê que em algumas cidades as aulas começam 6 horas, Acho né? que A partir primeira das aula é 6. 6 horas. Que coisa isso, né? É Isso eu acho que é diferente. culpa de Carlão, tá? Eu acho que Carlão que botou Não, esse Carlão, horário para poder acordar inclusive, todo eu ia mundo mais falar, cedo. Carlão, a gente chegava lá desde sempre, né? Desde que a pessoa, 4 horas da manhã, montando 5 canoas, Nada com mudou. um sorrisão desse tamanho. Não, só Nada mudou o número de mudou pra canoas. todo Geralmente é mundo. umas 20 que tem na água. né? Mas Agora tudo só bem. Nada sozinho, botando as canoas lá no mar. Não, eu acho engraçado Ele é que parece que muito quando ele massa. sai assim, né? Parece que é um torneio, né? Tá Aham. acontecendo um torneio ali, porque eles já vão todo mundo focado ali, aquele monte de canoa. É muito bacana isso. Ele é muito legal. Né? Mas aproveitando assim, a oportunidade, gente, eu queria perguntar para vocês assim, como é que faz para vocês, né, administrarem, né, esse processo de você, no caso, de CEO da empresa, né, responsável por tanta coisa, né, ainda mais vindo agora da parte administrativa, né, gerencial da empresa, já com esse papel, né, com a saída entre aspas de Vitor, né? Que ele, acredito que Não ele sempre assusta vai as estar pessoas, presente, não. né? Calma, gente. Mas Vitor não Vitor está te saindo deu da essa empresa. responsabilidade, né, de estar à frente da empresa, né? E você também, Rafa, né, nesse processo, né? Eu queria saber como é que vocês fazem para administrar tudo isso, né? Casa, filho, empresa, remar e ainda conseguir, né, arrumar tempo para viajar, para competir, né, e se preparar para torneio. Como é que vocês fazem isso, gente? Cara, é o desafio diário de sempre, assim. Eu falo que a gente precisa equilibrar pratinhos o tempo inteiro, né? Tentar colocar tudo. Às vezes o prato vai cair, vai quebrar, e paciência, dia seguinte a gente tenta de novo equilibrar tudo. Então, assim, eu acho que logo depois que eu engravidei, né, que eu tive a Filipa, a minha prioridade sempre foi ela. Uhum. E me afastei do trabalho que eu tinha antes e, né, fiquei focada ali. Agora, eu falo muito de pausas, né, Hanna? A mulher, eu acho que ela não é uma obrigação, porque nem todas também, né, passam por isso, né? Uma escolha, mas a gente tem pausas, a gente precisa pausar, Sim. dependendo das nossas escolhas, Uhum. para fazer o que a gente precisa fazer, né? E eu escolhi ser mãe, então, assim, aquele momento foi de pausa, e ali eu estava focada em ser mãe. Agora que ela cresceu um pouquinho, né? Eu falei, não, agora eu consigo assumir essa parte aqui. Uhum. E como a gente conversou antes aqui,
isso tudo, isso foi uma transição para mim, né? Sair de uma empresa grande, que era a empresa da minha mãe, que eu trabalhei 12 anos, né? Na frente de uma empresa muito grande, né? E famosa em Vitória, né? Sair dali para ser mãe e logo depois assumir a outra empresa e não voltar para lá foi uma decisão muito difícil também, imagino. né? Sim. Foi assim, como que eu vou largar minha mãe para estar aqui? Então, assim, eu falo que estar à frente do Vitória hoje foi meio que caiu assim no meu colo, sabe? Me apaixonei muito pelo esporte e lá atrás, na pandemia que a gente começou a pensar muito nas coisas, né? O que vamos fazer? A gente começava a pensar, tipo, se isso aqui der errado, qual vai ser o plano? Lá atrás, no fundinho lá do meu coração, eu queria trabalhar com alguma coisa que, né, fosse ligada ao esporte. Sempre fui muito amante de esporte, né? Qualquer um que fosse. Então, assim, lá no fundinho eu pensava nisso. Eu falava, cara, vou trabalhar com isso, porque é uma coisa que eu gosto. E eu aprendi isso, tipo, se você trabalha com o que você gosta, você nunca vai trabalhar. Então, assim, vai ser sempre uma coisa nova, um desafio novo, sempre aquela empolgação. Então, assim, quando isso caiu no meu colo, eu levei e falei, eu preciso levar, eu vou levar isso para minha terapia, porque eu preciso de ajuda para tomar decisões. E foi assim que eu fiz. Inclusive, você falou e me lembrei disso. O meu psicólogo rema com a Renata. Eu descobri depois que ele... Aí eu falei, cara, eu não acredito, né, que você está ali do nosso lado. Então, assim, foi um trabalho que eu fiz comigo também, né? Tipo assim, Rafaela, o que você vai fazer? Para fazer tudo que você quer fazer, você tem que abrir mão de certas coisas. Então, a gente foi abrindo mão. Inicialmente, abri mão de mim, para ser a mãe da minha filha, né? De pausa, não tem atleta, não tem o treininho, não tem nada, porque é aquele momento. É porque a Rafa, a esposa, ela ainda poderia, né, conseguiria Com conciliar certeza, muita coisa, porque sim, remava junto com ele e tudo, mas certeza. a partir do momento A que é partir mãe, do né? momento que você vira mãe, eu acho que, assim, as coisas são... Você vira outra chave na sua vida, né? Eu até brinquei esses dias que a gente participou de um campeonato da prefeitura, um triângulo de fogo que teve ano passado, e a nossa canoa perdeu para a equipe da Tássia, das meninas, e não sei o quê. Eu brinquei, assim, eu não sei se eu ofendi alguém na época, que eu falei, gente, pelo amor de Deus, vai arrumar um filho, porque vocês estão treinando muito. Então, assim, foi uma brincadeira, sabe, que eu falei, cara, será que eu ofendi alguém, né, falando dessa forma? Porque isso é uma escolha. Não é todo mundo que vai ser mãe, né, não é todo mundo que vai ter filho, mas aí eu joguei essa brincadeira, que eu falei, cara, eu não tenho tempo. Então, assim, eu dei o melhor de mim e não consegui, porque eu não tô tendo tempo de treinar, não tô tendo tempo de me cuidar, de olhar Mas pra mim. aí eu acho que já bateu em você já aquela pegada de Carlão mesmo, né? Competitiva. Cara, isso é engraçado. Vamos ganhar, tem que ganhar e é pra frente, é com força. Isso é muito engraçado, porque quando eu comecei a fazer canoa, eu falava, cara, competição não é pra mim. Eu fico muito ansiosa, eu fico nervosa. Igual, tipo assim, tá aqui falando pras pessoas, eu fico nervosa, eu fico ansiosa. E eu não lido bem com ansiedade, sabe? Eu fico... E aí, eu fiz a minha primeira competição e eu falei, caraca, quando vai ser a próxima? É bizarro. Assim mesmo, né? E toda vez é a mesma coisa. Viciante, né? A gente tá ali na linha de largada, é aquela loucura que eu falo, meu Deus, por que eu vim? Por que eu tô fazendo isso comigo? E aí passa e eu falo, nossa, que maravilha, que delícia. Melhor coisa que eu fiz da minha vida. É um excesso de adrenalina que você fica assim... Então, assim... Só sabe realmente quem faz, Só né? sabe quem Não tem faz, jeito. Não, você falou o lance de terapia também, né? Eu acho que a canoa serve muito de terapia para muitas pessoas, né? Com certeza. Acaba não sendo simplesmente uma prescrição, né? Que eu sei que é feita, né? Porque né, nós temos aqui uma dos patrocinadores também que prescreve muito, né? Que convida muito as pessoas para canoa como parte da terapia dela, né? Indica, pelo menos, né? Não prescreve, indica. Né? Como parte da terapia que faz bem. Né? E a gente vê, né, que nesse processo todo aí, né, acaba ajudando até, né, a levar essas dificuldades todas de casa, né? Mas eu queria saber um pouco de você, Hanna, você falar desse processo aí, né? Lá na Rumo, esse processo, assim, eu comecei, a gente já tinha Rumo, né? E quando eu tive, nas 2 gravidezes, eu também parei de remar, quis me dedicar mesmo e também tentei ficar um pouco fora da Rumo também, trabalhando mais de home office. Qual a diferença de idade de Milena e Lorena? A Lorena tem 7 anos e a Milena tem 3 anos e meio.
Elas têm uns 3 anos e pouquinho A de Filipa tá com diferença. 2, né? Filipe tá com 2,5. 2,5. Coisas fofas. Tentando o E- segundo filho aí, ó. Olha, Que legal. Vai ser muito tipo bom. a A gente sua fica por um diferença. tempo, e aí eu fiquei por esse tempo, assim, me dedicando mesmo à família e a empresa de forma, assim, não aparecendo muito, eu não ia nos eventos e tal, mas eu sempre estava trabalhando e muito no background, assim, vamos falar. Na parte administrativa, na estruturação mesmo da empresa, como é que vai ser isso, como é que vai ser sistema, como é que vai ser venda, estruturar todas as matérias, né, que a gente precisa ali aprender no Mulher dia a é bom dia. nisso, tendo né? na A mulher empresa. geralmente ela administra Ai, a melhor gente que o homem, faz né? muitas coisas ao mesmo tempo. Eu não sei Eu como acho a que é gente por isso. consegue. Acaba mas a sendo gente por isso que faz. vocês têm a capacidade melhor, eu acho. A de gente gerir, está né? fazendo ali, cuidando da casa A e gente faz, às fazendo o vezes, dever de casa da sem menina. perceber, né? Sem perceber, a gente tá fazendo perceber, várias e tá coisas ao mesmo respondendo o tempo. WhatsApp de empresa. É uma loucura. São os pratinhos que a Rafa falou, que a gente, às vezes, um ou outro cai, não tem como. Mas a gente se desdobra. A gente se desdobra. E eu fiquei esse tempo, assim, mais escondida mesmo. E agora, voltando aí, a gente abriu a loja, né? E tô mais à frente da loja e tal, ainda tentando ficar mais presente, né? Porque ainda as meninas estão maiores, mas ainda me demandam bastante. Sim. Então, eu fico assim, meio período, pelo menos, agora. Meio período com ela, meio período na empresa. E estamos indo bem, assim. E eu Vitor tô e Carlão, gostando. assim, eles são presentes, assim, na vida das meninas também? Muito. Na vida da Filipa? É. Total. Eu vejo ele, tem Nossa muita foto Senhora, eles com ela, né? Total. Ele, assim, paizão. E mesmo que ele não quisesse ela o tempo inteiro, papai, ela acorda, olha pra mim e fala, cadê papai? Ele fala, filha, bom dia, minha filha, eu tô aqui. Mas ele é um paizão, Maravilha. apaixonado. As meninas são alucinadas no Vitor, adoram ir pra fábrica. É pior que A vocês deram, eu acho que vocês Lorena, deram então... azar nisso, porque as meninas geralmente são mais apegadas às pais. Né? Eu falo que eu tenho duas, né? Então, não tem jeito. Elas são, cara. São. E se inspiram muito, adoram ir pra fábrica, mexer com as coisas. A mais velha, então, construir, ela vai lá e fica construindo coisas o tempo todo, e pega madeira, e pega As aquilo, e faz as coisas dela. Adoram. Que legal. A mais nova ainda tá um pouquinho agarradinha em mim, mas ela adora também. Bacana. E a gente fica vendo esses mosaicos aí da história de vocês, né? Ai, adoro. É tanto assim, tantos legal. momentos Me fez lembrar legais. muita coisa. Não, tantos, que acaba a gente resgatando, né? Que a gente vai buscando, Com né? certeza, Essas imagens e tudo, vai trazendo à memória muita coisa boa que vocês passaram. Né? E vocês passaram, eu vendo, acaba que a gente vivencia a vida de vocês um pouco, né? Ao Sim. assistir esses mosaicos. Né? E eu vejo assim que vocês foram muito competitivas, né? No processo, no período que vocês estavam né? remando com vontade, né? E como é que tá assim agora? Vocês têm pretensões de competir, continuar competindo? Como é que é? Preparar para isso? A mesma cara. Pior que Carlão soltou hoje no grupo. É mesmo? Os times. E assim. E te colocou já Eu junto. tô na categoria lá. Eu Que falo maravilha, Carlão, eu falo que eu não tenho Carlão. opção. Eu falo que eu não Não tenho tem opção. opção. Por etária, eu só posso ser open. Eu falo, caraca, bicho, vou ter que. Mas é isso, assim, eu falo, como a gente conversou mais cedo. Eu não sou uma atleta de elite, não acho que eu vou ser nunca nessa vida. Eu acho que, assim, e eu não fico triste por isso, sabe? Eu gosto do esporte, eu acho muito legal. Mas é isso, eu tô ali para aqui, ó, cuidar da minha cabeça, para fazer uma coisa que eu gosto, que é o esporte. E é isso, eu sou atleta dali, ó, do campeonato, do nosso clube, para participar da grande festa. Eu falo que competir pelo Vitória é uma grande festa. É verdade. Porque a gente tem Deve ser, muita imagino. gente, é muito legal. Então, assim... Até E é as muito competições bom internas. participar, Né? né? com certeza. De vez em quando eu remo lá com eles, né? É. E nossa, é uma adrenalina muito legal, cara. Muito Eu legal. imagino, a aula do Carlão deve ser, muito assim, legal. alucinante. A gente saiu sábado, né, para fazer aquele remadão, e eu falei até com minhas colegas de barco, né, eu falei, cara, eu não me acostumei ainda a olhar e ver aquela multidão de canoa vindo, me arrepio toda vez, eu falo, muito caraca, legal. que não, é massa, loucura, é loucura. que orgulho, sabe? É onde, né, meu coração fica quentinho, eu falo, cara, meu marido é foda mesmo, Eu sabe? eu fiz com ele agora Muito recentemente nós fomos até Manguinhos. Eu tava, 23, eu você tava tava junto, no né? barco. Então, 23 km lá, muito
muito bom, muito Ai, que legal, legal. forte, a turma muito animada. Muito legal. Né? E o pessoal pega muito pesado, minha forte. Eu fico animado. Quando eu ando na frente, então, quando eu vou na canoa que eu tô na frente lá, eu fico mais Aí já empolgado. era, né? Eu saio, ó, as A duas gente vezes sai que eu muito fui lá, eu andei empolgado. na frente, mas eu me achei, cara. Eu falei, caramba, eu andei na frente com vitória. É muito legal essa sensação. Ah, né? com certeza. Eu retornei mesmo nas aulas agora, final do ano passado, né, no Clube Macaira. A gente já fez algumas coisas bem interessantes nesse tempo de retorno, volta à ilha, né, que Sim. todo mundo já está mais acostumado. E há umas 2 semanas atrás a gente fez uma remada Vitória a Santa Cruz. Foram 48 quilômetros remando. Foi muito massa. Ó, 48? 48. Ah, Eu legal. conversei com Ingrid sobre essa remada. Ela falou, estava na "Cara, outra canoa. que coisa maravilhosa. Foi É mesmo? muito Ah, legal. Nossa, deve ser um trajeto maneiro. E aí eu tava assim, a gente tava falando de competição agora, né? Eu me descobri gostar também de competição, eu gosto da adrenalina, da sensação que a gente tem depois, independente de qualquer coisa, de qualquer resultado. Exatamente. Tá lá, então assim, eu quero voltar, mas sem muita cobrança para mim, nem muita pretensão, assim. Eu quero estar no meio dessa vibe que eu acho muito bacana. E aí eu descobri a travessia também ali no Macaira, cara, foi muito bacana. E Pelo a jeito gente você fez gosta de diretão. maratona, né? Mais do Não, que sprint, né? gosto de OC6. Você também, eu falei, Rafa? eu, Quem eu gosta de gostava sprint? Fala pra mim, quem gosta Carlão. de sprint? Eu tenho pavor de sprint, parece que eu vou morrer. Não, eu gosto, mas é assim, é muito, Não, é eu muito gosto cardio, né? eu Você nunca tem que fiz ter prova de sprint, eu já fiz treinos, né? A gente faz ali os treinos de tiro, que a gente fica com o coração agitado até Socorro. meio-dia. Nossa, desse E jeito. eu muito acho bom. maravilhoso, eu gosto Eu também também. gosto. Mas me descobri também em gostar de remadas longas, assim, travessias. Me senti muito bem, sabe? Nessa travessia que a gente fez. As travessias que a gente faz distante, uma das o patrocinadoras máximo. também, a Macarra, né? Não sei se você já nunca foram com ela, não. Ela é de Não. Búzios. Né? É uma empresa de Búzios, ela patrocina também o programa. É. E ela sempre faz muitas expedições assim, longas, né? A Aham. última que eu fiz foi 55 km, né? Nossa. Foi de Cabo Frio a Búzios. Né? Eu Foi fiz muito eu legal. fiz uma competição ali naquela que eu falei da Tríplice Coroa, Aham, foi lá? que era de Arraial a Búzios, só que aí mudaram, né, o trajeto, então, assim, enfim, mudaram por causa de mau tempo, mas as primeiras competições que eu fiz foram 30 quilômetros cada uma, né? Eram Nossa, maratonas, muito né? legal. Então, assim, eu gosto. Eu acho bem... É uma prova muito desafiadora, assim. E é uma prova o tempo inteiro com altos e baixos. O sprint é aquela coisa, tipo, rápida. Acabou. Deu uma remada errada, acabou. Você não consegue, né, se recuperar, você não consegue nada. Sim. Maratona é o tempo inteiro, tipo assim, passou uma canoa, não, vamos lá, vamos buscar. Então, assim, é uma prova que eu tenho mais amor, assim, né, de grandes... Eu acho que a maratona também você tem condição de recuperar. É mais não, fácil, que é a outra isso, que você falou. exatamente isso que eu falei. Ali realmente, se acabou, passar ali, acabou. já é difícil. É muito muito ingrata, rápido. Muito ingrata. Uma remadinha errada, uma troca errada, você perdeu a prova. Então, assim, eu lembro que foi... A minha primeira competição com vitória foi o sprint, o estadual de sprint lá em Linhares. E eu lembro muito de Carlão Como é que falando vocês isso. foram lá? A minha equipe ficou... Bom, a gente até hoje não tem o final dessa competição, porque Essa história já foi rolou aqui o hoje. evento... porque foi um evento que ficou muito grande, né, para um dia, e a gente não conseguiu finalizar. Nossa, sério? Foi assim, tinha uma Que estrutura, dó. mas acho que precisava de 2 dias para fazer Sim. o propósito, né? Então, assim, mas as etapas que a gente correu lá, a minha equipe ficou em primeiro, mas é isso aí, eu lembro muito de Carlão falando, se errar uma troca, não recupera, vai perder, então presta atenção. Aquele jeito delicado dele de falar, né? Então, assim, isso ficou muito marcado para mim, né? Então, sprint não é minha preferência, não. Eu faço, mas, assim, a gente treina muito também sprint lá no clube, né? Carlão adora os treinos de tiro. Toda semana tem ele algum gosta. treino de tiro, então, eu não amo, não. Eu prefiro Eu maratona. acho legal. que é legal para te preparar, né? Com certeza. Independente de qualquer coisa. Eu acho que é muito bom para o cardio, né? Eu fiquei É. até surpreso quando você falou, a gente conversando antes aqui, que a gente estava expondo nossos produtos aqui, né, da Asterix, né, que está com as novidades aí do mercado. Eu fiquei um pouco surpreso que você não suplementa, né? E fiquei mais surpreso ainda com a Rafa, que usa whey
de sobremesa. De sobremesa. Cara, nunca vi isso, gente. É a primeira vez que eu ouço falar, para evitar comer doce. E é a coisa mais interessante para se pensar, né? Você vai comer É um uma doce coisa... saudável, não é? Exatamente, que é doce realmente, é gostoso, né? E vai saciar a sua vontade, cara. Nunca pensei nisso, Rafa. Pois é, cara, eu assim, a suplementação, como a Hannah falou, eu não suplemento. Eu não suplemento por necessidade. A minha é exclusivamente isso aí. Minha Que nutricionista coisa. falou, Rafa, a hora que sentir vontade de comer doce, pega lá seu iogurtezinho natural, coloca a sua dose de whey e toma. Né? Que isso aí vai te suprir. Porque assim, eu acho que ao longo dos anos e de muitos anos fazendo dieta e fazendo isso e fazendo aquilo, a gente aprende, né? A colocar ali o que precisa, né, pra dentro. Uhum. Então, assim... Mas acho nem que, período de competição você não toma nada diferente? Cara, não. Nem Eu pré-treino, tomo- nada? Eu tomo cafeína. Café. A cápsulazinha de cafeína, Sim, sim. que é o que eu tomo às vezes antes de um treino puxado, ou às vezes antes de uma longa distância, uma travessia, né? Não gosto. Eu tenho medo de errar na hora de uma Eu competição. também tenho esse Medo medo. de- como Mas eu... por eu causa já fico da ansiosa. cafeína? Não, por causa de qualquer coisa. Tipo assim, às vezes colocar um pré-treino, sei Ficar lá, muito agitada, você vai que tem me esse dá uma medo? dor de barriga, vai que me dá uma dor de Entendi. cabeça, entendeu? Então, assim, eu faço o que eu faço todos os dias. Competição, eu não mudo. Às Mas vezes, posso como ser um sincero, eu pouquinho não vejo antes. diferença nenhuma, assim, em relação... Porque eu tomo quase tudo, né? BCAA, whey, os pré-treinos, tudo. Eu tomo tudo. Eu acho que minha Pois é. performance melhorou muito, né, com isso também. Aham. Né? Até minha disposição para malhar e tudo mais. Não, Eu perdi 17 quilos, né, gente? Também eu tenho esse detalhe. Eu mudei, realmente a canoa foi um virar de Virada de chaves também, chaves, para com tudo. certeza. Eu falo assim que eu sinto diferença também quando eu tomo, por exemplo, uma cafeína antes de treinar. As meninas do meu time até falam, você tomou cafeína hoje? Eu falei, tomei, vambora. Então, assim, claro, te dá uma agitada, te levanta, né, e Sim. tal. Mas eu não gosto, assim, querendo engravidar novamente, né, eu tento me manter o máximo de limpa sim. possível, né. Uhum. Não gosto de... E cafeína, inclusive, as minhas nutricionistas já falaram, cara, corta café. Café não faz bem pra você. Né? Ainda mais querendo engravidar. Então, assim, o máximo que eu consigo de alimentação limpa lá em casa é isso aí. Eu falo pra Carlão, falo, pra que você compra esse monte de troço, um monte de pré-treino, Mas um monte de coisa? inclusive, ó, o Ricardo teve aqui no programa passado, né, o BOP, né, de vocês lá, e ele estava falando, ele além de ser nutricionista, né, ele tem uma responsabilidade também com a VitaFor, né, que é uma empresa, né, de renome. Os produtos são naturais, excelentes. né, são todos naturais. E uma coisa que ele falou, né, em relação à performance, né, das pessoas, que é muito importante a suplementação, né, principalmente para esse rejuvenescimento que as pessoas têm a partir de uma suplementação de uma certa idade. Né? Ele me deixou bem, não sei se vocês viram o programa, né, já. Não assisti inteiro É, ainda porque não. foi essa semana. Isso. Mas ele falou essa coisa que é muito interessante, né, de trazer, né, que traz para pessoas, né, eu, no caso, 52 anos, as pessoas acima de 50, acima dos 40, que querem performar, né, foi até o termo que ele usou, né, é a suplementação. É a suplementação. Porque dificilmente vai conseguir sem ela. Eu assim, não tenho costume mesmo, mas eu até falei com o Vitor, né? Falei, ó, tem que ir lá no Ricardo, hein? Que agora eu vou voltar aí aos treinos e tal. Quem sabe eu... Mas eu quero fazer planejado, assim, né? Com acompanhamento, assim. tem Eu que ter. Sim. Por isso, como eu não busquei antes... Por isso que eu nunca suplementei, né? É importante, sim, né? Ter todo esse acompanhamento. Eu falo, assim, que eu não suplemento com pré-treino, com essas coisas, mas eu acabei de fazer uma endovenose de ferritina, porque eu precisei. Então, assim, eu sempre Os faço... soros são fantásticos, né? Fantásticos, assim, eu fiz exame e minha ferritina estava lá no pé. Aí minha amiga falou, cara, como é que você está aguentando em pé? Porque, né, cansaço, tá, não sei o quê. Então, assim, aí fiz a suplementação de ferritina. Não, mas aí, em cima do que você está falando, é até bom falar, até para fazer uma correção, né? E ser justo, né? Porque esse virar de chave meu também depende muito do Paulo Lessa, né? Porque eu fui até ele, que você falou agora dos soros, eu lembrei. Sim. Né? Foi quando ele passou. Ele me passou suplementação também, mas, né, são todos manipulados. E ele me passou também isso. E esses soros, né? Cara, esses soros me deram uma... Isso te dá um up. Nossa, né? mas parecia 20 e poucos anos. É isso aí. Junto com a Verdade. ferritina, eu coloquei um pool de sais, né? Porque acaba que fica deficiente na nossa alimentação, certas coisas. Sim. E aí já estava ali no sangue, já estava na veia, vamos botar isso também.
Aí eu falei, mas eu não uso suplementação. Mas, assim, tem coisas que eu nem considero suplementação. Ômega 3 faz parte da minha vida, tomo todos os dias. Creatina também, todos os dias, independente de treinar então ou não, creatina, né? Sim, eu tô dizendo assim, independente de treinar ou não, porque eu vou competir ou porque eu vou isso. Não, isso faz parte da minha alimentação, né? Eu chamo isso de alimentação. Já tem como normal, faz parte. Normal, tá ali. Isso é todos os dias. Treinou? Não treinou? Vai tomar isso aí, porque precisa, né? E eu gosto muito da nutrição natural, eles falam integrativa, né? A medicina integrativa, que é mais voltado para essa parte mais natural, né? Das coisas mais... A gente conseguir do próprio alimento. E, às vezes, o que precisa suplementar como ômega 3, por exemplo. Claro. Então, assim, a minha suplementação é essa, né? Tipo, e eu comecei antes de engravidar da Filipa, né? Que eu comecei... Foi uma virada de chave para mim também, essa coisa de suplementação. Porque eu nunca fiz nada, né? Tomava... ômega 3 faz bem. Toma. Não, mas aí eu comecei a acompanhar com nutricionistas e médico e obstetra. Então, assim, é tudo muito alinhado, né? Não é uma coisa que eu vou ali na farmácia, compro e vou tomar. Porque eu acho que vai ser legal. Então, assim, tudo... Odeio tomar comprimido. Então, assim, só vou tomar se realmente precisar na prescrição. Hoje eu tô com a Polonine lá, né? A Letícia. Lele. E eu tô até correndo dela. Por incrível que pareça, antes de começar aqui o programa, de quem eu recebo a mensagem aqui? Dela. Você tá fugindo de mim. Acabei de mandar a mensagem pra Kézia. Ela me cortou. Uma coisa que eu era viciado era Todd, né? Nossa. Toddinho. Que é engraçado até isso, né? E ela cortou legal e eu consegui, não tomo mais Todd. Olha só. Né? E eu juro pra você, eu sofro sem o meu Todd. Sem o meu Toddinho matinal. Né? Ela cortou legal isso, porque realmente faz muito mal, né? Açúcar puro, açúcar, né? Muito açúcar. Açúcar em geral faz muito mal. Mas gente. eu engordei, cara. Ela me deu uma meta para perder 3 quilos e eu engordei. Então já tá sabendo, Letícia, por que eu tô fugindo de você? Mesmo sem o todinho. Mesmo sem o todinho. Mas eu acho que eu tô remando muito, malhando muito. Né? Eu não sei se você tem que ver. foi essa mudança. Balança também não quer dizer nada, né? Peso não quer dizer nada. Então, eu assim, também acho. Vai que você tá ganhando massa Mas eu tô com medo dela. Fala que a nossa balança é o nosso espelho. Não tem balança melhor do que o espelho. É verdade. Mas assim, vamos voltando lá ao negócio de vocês. Né? Eu queria perguntar para você, Hanna, assim, a Rumo hoje ela tá, né? Como a gente sabe, consolidada no mercado e tudo. Né? E hoje vocês têm assim algum plano, né, para estar aumentando o staff de vocês, ou novos produtos, né, ou trazendo alguma coisa, um up a mais para Rumo? A gente está assim. A gente abriu a loja, né, o ano passado e estamos... a gente vai trazer aí algumas novidades, alguns produtos a mais, mas ainda tudo está na fase do planejamento, né? Eu acho que não cabe aqui eu falar no momento. Mas de remo, assim, e essa parte de produção que ainda fica com a responsabilidade do Vitor, ele também está trazendo novidade aí e esse ano aí a gente deve soltar aí algumas coisas. É segredo, então, ainda, né? Porque está na fase de planejamento, sim, claro. Então não adianta eu criar alguma expectativa agora, sim. Né? Mas a gente sempre traz alguma coisa. Eu fico mais buscando produtos diferentes, assim, as capas, a gente está resolvendo aí algumas questões, né, que a gente teve dificuldade no ano passado, para trazer mais produtos, mais capas, e eu estou mais presente nessa área aí, para a gente diversificar um pouco também. Para 3 remos já Capa tá? para 3 remos, está chegando. Que maravilha. Capas para viagem também vai ter. Outras capas individuais. Outras coisas, mochila. A gente sempre, né, a gente precisa de muitas coisas, assim. Eu estou fechando parceria também com outras marcas para trazer coisas para Rumo. Legal. E aí a gente vai trazendo novidades aí. Porque a gente vê o crescimento do mercado, né, do esporte muito grande, principalmente depois da pandemia. Foi uma explosão, assim, e a gente tenta conciliar tudo. E eu acho que agora é hora que a gente está se sentindo seguro, assim, para colocar outras coisas, né? Além do remo, que já
já está aí consolidado há uns Graças a 10 Deus. anos Com certeza. de mercado. Com certeza. E, Rafa, lá dentro da Vitória, assim, você vê, a gente percebe, assim, que o Vitória sempre foi um clube que investiu muito em oficinas, né? Em trazer pessoas de fora. É uma das coisas que a gente conversou muito aqui também. Né? E a gente percebe também que a maioria dos alunos, né, vai passando o tempo. Vitória, né, que é uma escola que está há muito tempo, né, né, pioneira, né, a primeira de todas, né, e hoje tem muitos alunos, mas a gente vai percebendo assim que as pessoas o tempo vai passando, né, e necessita de uma renovação, de uma safra nova, vamos dizer assim, de atletas. Né? E existe assim algum tipo de programa para estar descobrindo novos atletas, começando com com o Júnior, por exemplo, dentro do Vitória. Algum projeto específico nessa área, assim, para Assim, buscar renovar dentro do Vitória? É uma coisa? grande vontade, assim, sabe? A gente até conversou no sábado passado sobre isso, de fazer um Kids, né? Que na época que tinha o Vitor, a Dani e a Sabrina faziam o Vitória Varra Kids, que eu achava incrível. Inclusive, trouxe a minha irmã para fazer e tal. Então, assim, é uma ideia, é uma grande vontade, né? De trazer isso aí para abrir para novas turmas, para crianças e adolescentes. É, sim, uma vontade. A gente só precisa organizar tempo e serviço, né? Eu acho assim que muita gente rema, tem muito remador, mas a gente não acha um serviço, tipo assim, uma contratação de professores, né, para estar ali. Eu falo assim, isso é um dos pontos que eu converso muito com o Carlão. É mesmo, você tem essa dificuldade dentro do Vitória, por gente, mais que forme tantas... Eu acho que não é só dentro do Vitória, eu acho que é no geral, porque assim, você trazer um remador para ser professor é diferente de você trazer um profissional para ser professor. Pronto, né? Às vezes nem profissional pronto, mas assim, um que entenda da fisiologia, né, do esporte e tal. Eu acho que assim, vamos pegar um remador experiente. Eu não acho que seja por aí. Pode ser que seja por aí também, né? Mas eu acho interessante ter o profissional ali que sabe, que entende da fisiologia do esporte, né? Então, assim, a gente procurou, ele foi atrás em faculdades para trazer estagiários, né? Para trazer alunos para fazer estágio e tal. E nunca tinha essa mão de obra, né? Esse serviço. Então, assim... Até mesmo por causa do horário, né? A maioria dos estagiários é dificilmente acordar garoto novo, né? Então, assim, é um nicho muito específico ali, né? Tipo assim, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, professor que quer estar na água, que quer dar aula de canoagem e que, às vezes, também não sabe da canoagem, precisa aprender. E uma coisa que o Carlão fala muito para mim, ele, cara, eu preciso confiar na pessoa para colocar pessoas na mão dessa pessoa para ela ir para o mar, né? Porque ele tem que levar e ele tem que trazer com segurança. Sim, claro. Então, não pode ser qualquer um. Sim, mas é por isso que eu acredito muito assim na formação de base como tem assim nos times de futebol. Né? Eu acho que é importante uma base como Vitória, né? Principalmente, tá formando gente assim, tá trazendo esses profissionais aí que você está falando. Né, para estar gerando novas pessoas. Eu acho muito importante, inclusive, essa abordagem, né? Tipo assim, das pessoas saberem também que existe essa deficiência no mercado, essa falta, né? Tipo, às vezes alguém que vai assistir a gente aqui vai falar, opa, peraí, eu vou lá, porque eu tenho interesse, entendeu? Então, assim, pelo menos, né, as conversas que a gente tem lá em casa em relação à nossa empresa, ao clube, a gente sempre cai nesse buraquinho aí, né? Que quando o Vitor saiu, que ficou só Carlão, eu falei, cara, como é que você vai dar conta? Todos os dias, todas as turmas. Você casou, assume. Não, eu digo até em relação à aula, né? A aula, porque atrás aqui eu falei, eu assumo, atrás é meu, né? Vai lá dar aula, que é o que você gosta de fazer, o que você sabe fazer. Então, vai lá e dá a sua aula. Então, assim, isso foi um ponto pra gente. E aí foi onde entrou o Brando também com a gente, né? Sim, Brando é fera, o Brando, né? maravilhoso. Foi assim, agregou demais. Já era aluno, cliente, né, do Vitória. E tem formação na área de educação física e dava aula ali na praia também para natação.
na prefeitura, enfim. Então, assim, foi demais. Ele falou, cara, eu vou chamar o Brando. Eu falei, e agora? Chama o Brando e chama mais gente. Vamos tentar colocar, porque eu faço muitas vezes... E o Brando, ele tem uma pegada empreendedora, assim, também, né? Ele, inclusive, meu filho... Tem, meu filho faz parte... Eu não lembro o nome, não sei, é CSI, alguma coisa assim que eles fazem. Eu esqueci também o nome, mas a gente tem até um aluno de lá. Meu filho faz parte disso com o Brando lá, né? E meu filho é engenheiro civil. Isso aí. Né? E os dois são muito amigos, ele adora o Brando. E o Brando, eu acho que vai conseguir levar ele para Canoa, acredita nisso? Olha só. Ele falou comigo esses dias. Brando, eu tô indo lá com o Brando. Gente, Brando é relações públicas, né? Cara, ele é muito agregador, bacana, ele é muito bacana. Muito, nossa, foi assim, um divisor das águas ali. Sim. Porque tava tudo nas costas de Carlão, né? Então, assim... E eu tava falando que eu faço de vez em quando uns formulários de feedback, né? Pra gente saber como é que tá. Como que tá a nossa gestão, como é que estão as aulas, legal. O que os clientes estão achando, né? De como que a gente está levando. Então, eu sempre faço. Ano retrasado, ainda quando estava Vitor e Carlão, eu pedi levantei a mão e falei, vamos fazer? E aí, os dois compraram a minha ideia, a gente fez. E aí, depois que a gente assumiu, eu fiz de novo. Então, assim, a gente está num caminhar aí. E isso é muito importante, né, para a empresa, né, para o clube. Você ter o feedback do seu cliente ali, não, olha, eu acho que está faltando isso. E as pessoas reclamam muito disso. Olha, a gente precisa de mais professor, porque Carlão é um só. E tem 8 canoas dentro da água, ele não dá conta de todo mundo. Então, isso é um problema, sabe? É um problema, realmente, assim, a falta do serviço no mercado. Então, assim, foi muito bom você ter falado isso. Porque... Sim, não, e fica aí, gente, até aproveitando a oportunidade, aí, ó. Né? Você sabe que está faltando no mercado gente boa para poder estar remando aí. Muito bem. Não só na Vitória, mas muitas escolas aí também, acredito. Eu tenho certeza, né, que tem aí uma galera que precisa mercado, também. Né? Tem mercado para isso. Tem mercado. Tem mercado, legal. Eu vejo, legal. A gente vê isso muito lá, né? A gente conversa com todos os clubes e todos os clubes passam pela mesma dificuldade. A gente vê bastante. Essa reclamação é unânime, assim, não tem pessoal de confiança, que você vá conseguir treinar e tal. Às vezes ele treina, mas aí vai para outro clube ou vai para outra coisa, né? Outro esporte, e aí não fica na Canoa e aí fica defasado. Embora eu acho que o esporte, apesar de já ter um tempo aqui, ainda é relativamente novo, né? Comparado a outros esportes. Então, a gente vai chegar lá, tenho certeza. Tem um chão ainda para a gente caminhar, mas a gente vai chegar. E esse trabalho é importante, né? Já identificamos a necessidade. Sim. Agora tem que trabalhar as bases. Isso aí. Que vai chegar. Sim, inclusive, agora antes de começar aqui, ó... Tá vendo? O que tá escrito aí? Marcelo Dias. Né? Marcelo. O Carlão falou com ele agora na hora do almoço. É mesmo? Ele tá vindo para cá. Né? Então a gente tá tentando, fechando aqui para ele poder estar participando também do nosso podcast. Massa. É um cara que eu admiro muito também. Meu amigo. Vai fazer alguns laboratórios, se Deus quiser, maravilhosos aqui em Vitória. Legal. Todo mundo que quiser aprender a remada perfeita é o cara certo. Falei com ele, falei, cara, sai da ilha, vem pra nossa ilha. Eu também acho que ele tinha que ficar mais tempo aqui. Eu amo a ilha de vocês, mas aqui é meu lugar. Eu brinco muito com ele. Mas acaba que ele tá num processo também que ele viaja o Brasil todo. Ele né? viaja bastante, ele viaja faz bastante muito. Clínica aí, né? Tem os cursos dele online. Aí ele vai clinicar aqui também, se Deus quiser. Muito legal. Tá tudo certo aí para ele poder trazer ele para essa bancada aí. Vai ter muita resenha. Carlão ligou para ele para saber se ele vai estar aqui no estadual. Você vai estar aqui? Porque se você tiver, já vou te botar numa canoa. Ele, não, deixa eu não botar. Mas é aquele negócio, né? Foi até bom, né, ele ter mandado essa mensagem para mim agora, que tem uma pergunta que me vem a calhar também na questão da formação de lemes e tudo mais, né? Que a gente tem essa dificuldade também, não só do ensino, mas eu já jogo essa pergunta um pouco até para Rumo, né? Que é fabricante de leme, um leme de qualidade, que está em tudo quanto é lugar. Vocês não pensam em fazer nenhum tipo de clínica nesse sentido, não? De repente, junto uma parceria. Fazer isso. A Rumo, de repente, está trazendo. Já pensou, sim. Eu acho que a federação até entraria junto nesse processo. Você acha que não? Olha, Alessandro, a gente já pensou algumas vezes em até montar uma empresa disso, porque a gente vê a necessidade que tem, mas fica uma logística, assim, seria uma outra empresa, né? Sim. E aí a gente tem um projeto guardado lá,
Mas a gente vê, sim, essa necessidade do público em geral, assim, principalmente aqui em Vitória, que, né, com o pessoal que eu tenho mais contato, que tem, sim, essa necessidade. Então, quem sabe, né? Uma ideia aí. No programa passado eu tive com o Márcio Junqueira aqui, né, gente? Ele é do projeto, né, Canoa Viva, né, que ele traz crianças carentes, né, para crianças carentes. Eu conheci o Você projeto. conheceu? É porque quem dá aula lá é a Sassá, a Sabrina. Ah, é verdade, elas são Sassá. tudo Vitória, né? Sassá é Vitória. Dani é ex-mulher, é a mulher de Vitor Gava, é a esposa de Vitor Gava, Tá certo. que é ex-Vitória, né? Que Que, legal. né, saiu. Pô, essa informação é importante. Isso, Dani e Sassá, as duas davam aula no Vitória Vitória Vá Kids, né? As duas Eu tinham achava essa que empresa. funcionava ainda o Não, Vitória então, Vá aí com essa separação, né, dos sócios, a Dani se afastou, a Sassá continua remando com a gente, né, a nossa tá lá com a gente remando, e as duas são as professoras desse projeto. Então eu conhecia, a Sassá me convidou, ela vem aqui, a Dani também me falou, cara, vem, traz a Filipa, traz a Duda, e é muito bacana. É muito legal, é muito legal. Esse projeto. Eu acho assim que o futuro, eu acho que a gente sabe que a canoa é um esporte ainda elitizado, né? É um esporte que não é todo mundo que tem condição de comprar remo, colete. Né? E não tem jeito, né? Necessita de estar buscando sempre, né, o aperfeiçoamento, a melhora da remada, e cada um tem que buscar o seu. Né? Naquele remozinho de alumínio da escola não vai resolver. Né? Então, assim, a gente vê um crescimento muito grande também nisso, e agora, né, com iniciativa como essas, né, que faz uma diferença muito grande assim na vida das pessoas. E eu sei que vocês, né, da Rômula fizeram muitos projetos assim, né, sociais também, né? A gente vocês ainda continuam? A gente apoia muitos projetos, tá? Nenhum surgiu dali da Rumo, mas a gente tem lá em Brasília a Fernanda Rachid, que tem vários projetos sociais. Ai, até me falha a memória agora de tantos projetos que a gente já participou ao longo desses 10 anos, né? Desde o início, a gente é muito procurado para isso, e a gente sempre apoia, assim, tanto os infantis, né? Ou para especiais, e para mulheres também, de câncer. Tem aqui em Vitória, tem lá em Fortaleza. E a gente sempre está participando de alguma forma, assim, ou na doação dos remos, ou em algum outro tipo de parceria, mas a gente sempre está presente. São muitos aí. São muitos projetos, não? E que bom que aconteça, né? Que bom que aconteça, a gente super porque apoia, são futuros atletas que vão estar surgindo. Isso já linka na sua pergunta anterior, né? Tipo assim, a base dos jovens... tendo esse projeto, já são, assim, novos atletas ali, né? Sim, a gente já viu... vários atletas de ponta hoje surgiram de projetos, né? Hoje é o nosso atleta Reginaldo. Mesmo? Ele veio de projetos assim? Ele veio de um projeto lá do Rio Vá. Que legal. Reginaldo Birk? Que legal. Muito bacana. Ele é um exemplo, assim, né? E aí tá aí há anos também no esporte. E hoje é um remador de ponta, vive disso, né? Sustenta a família dele com o Vá. E é uma coisa hoje que existe uma dificuldade muito grande, né, para os atletas, até nós que viemos agora do Campeonato Brasileiro, né, que eu tenho até, vou aproveitar e encaixar uma pergunta em cima disso também, né, mas a dificuldade é muito grande. A gente teve atletas, né, de referência aqui do estado que não puderam viajar por conta de falta de incentivo, né, então a gente se consolidou, a gente se apega muito nessa questão também por conta, né, da oportunidade que muitas vezes a gente perde, né, com esses atletas por falta de patrocínio, né, por falta de incentivo e tudo. Eu acho que assim, o esporte é um esporte novo, né, e não é todo mundo que abraça a causa do VAR, né, não é tipo, como eu vou dizer, por ser um esporte amador, né, que não tem reconhecimento de... Então, assim, não faz... É olímpico, também né? não dá um retorno. Eu, como empresária, assim, a gente faz muito, sempre tentou fazer muito pelo esporte mesmo. Vocês patrocinam os atletas, né? ou não retorno. A gente é apoio, né? A gente dá em forma de equipamento e um patrocínio, revenda. A gente patrocina
3 atletas hoje, que é o Reginaldo, o chinês e agora entrou esse ano o Maxwell, lá de Muito Cabo top. Frio. Sim. É, Renalu. são Dois feras. meninos... Da Renalu, né, Maxwell? É, isso. Que eu acho que não é mais... Enfim, É. é muita história. É bom, né? Enfim, tretas VAR. O Maxwell. E é isso, assim, a gente tenta ajudar, além desses atletas de ponta, também a base, Sim, ajudando nesses projetos, assim. Mas tem a gente muitas vê que, bases assim, pro para Brasil. dar um retorno para a empresa, ainda... é então, a gente exatamente faz isso. mesmo porque a gente acredita que o VAR crescendo vai ajudar todo mundo, né? A gente inserido nesse mercado, a gente precisa dar esse retorno, independente de mídia, tanto que a gente nem usa muito isso como mídia. Eu acho que a gente tem que fazer como obrigação mesmo de estar inserido. A gente é muito procurado, a gente não consegue hoje atender todo mundo. No início a gente tentava, todo mundo a gente dava um jeitinho ali de ajudar. Mas é isso, assim, eu acho que é o retorno que a gente dá para o VAR ao todo, né? Eu acho que Crescer. de repente, também a falta de atenção para o esporte, sabe? Atenção, como eu vou dizer, não é tão visionado como uma corrida, Sim. não é tão, sabe? As pessoas não dão... Tem gente que não sabe o que é o VAR, sabe? Sim. É daqui Tem de muita Vitória. gente Então, ainda assim, que não sabe. Vitória é a capital do VAR para mim, porque Mas aí eu acho que é explodiu. mídia. Exatamente, Aí é a onde eu falta- quero é a chegar. falta- É a falta falta da informação, espaço. sabe? A falta da informação. Eu acho que, assim, quanto mais existir informação, quanto mais existir propaganda Exato. do esporte, do VAR, seja qual for, sabe? Aqui, no rádio, Não, e sei vocês, lá. por falar nisso, vocês têm um mídia, né? Dentro da... Nosso querido. Cara, vocês fazem muito conteúdo. Nosso né? querido Elton. Vocês sempre tem... Fotos Maravilhoso. maravilhosas. Cara, aquele cara tem um dom fantástico, né? Presente E ele do não é da Vitória. área, né? Não é Impressionante. hobby, aquilo é Sério? hobby, ele não é da área. E eu achei que ele fosse Eu achava fotógrafo que Eu ele também profissional, achava. achei que ele Eu que ganhasse trabalho com isso, né? jornal. Eu sou da área. Achei que ele eu achei ganhasse a ele fosse. vida com aquilo e eu descobri que não. E ele faz porque ele gosta. E a gente brinca até no grupo, né? Que é o carro, a canoa da imprensa passando. Aí tá o Elton lá fazendo os vídeos e filmagens. Mas assim, maravilhoso. E acho Não, que e ele, o grande... ele tem uma direção de fotografia muito grande, assim. Você vê, assim, os recortes dele, né? Sim, sensacional. A visão dele é muito os legal. takes que ele pega da andorinha de não sei o que, do Sim. mar e da Não, canoa. eu achava É que dom Carlão mesmo, contratava. Carlão tinha uma empresa que fazia isso. Cara, e eu vou Porque te vocês falar, fazem muita mídia, né? E eu vou te falar que, assim, não cancelando todos os anos para trás, mas eu vou te falar que hoje a repercussão que o Instagram, que as mídias do Instagram do Vitória trouxeram pra gente foi bizarra. Sei Tipo assim, disso. sabe? A gente cresceu nas mídias ali uma coisa absurda. E muita gente que entra em contato, porque eu sou o contato dos novatos, quem quer que fazer aula experimental, não sei o que, vem no meu WhatsApp. E eu pergunto, de onde você veio? Foi indicação? Foi não sei o que? Não, foi do Instagram. Então, assim, Elton foi cara que, né? Com certeza. Ele abrilhanta ali o nosso Instagram o tempo inteiro. A gente tem muita coisa linda, muita mídia boa. E é do nosso dia a dia, né? Não é, tipo assim, o campeonato... Não, é o nosso dia a dia. É o dia a dia. Então, assim, realmente... Ele todo dia, porque todo dia é um evento, como eu falei, no Vitória. E todo dia, sim, ele sai, todo dia ele grava. Sim. Então e ele aí, sempre E a coloca essas pessoa gravações que da... entra, busca no VAR, né? Ninguém entra no VAR, eu vou... Bom, pode até ter, mas não é a maioria que entra querendo competir. Sim. Ela quer o lifestyle Primeiro ali, né? de tudo, o cara que entra no VAR, ele vai entrar porque ele tem curiosidade de Isso ver aí. o sol nascer, de ver a tartaruga. A maioria é Depois que contemplativo. o bichinho É da contemplativo. o bichinho Só da que aí competição pica. você tem que saber trabalhar esse público, né? E aí você traz ele e depois Isso tem aí. que ter várias vertentes. Uma gama de clientes Com ali que você certeza. tem que administrar tudo. É isso aí. Imagino, né? Não, e aí eu Tem falo que eu sou a menina dos atender ali Eu sou a menina demanda. dos formulários, né? É. Chegou o aluno novo, formulário. Responde pra mim. O que você quer? Competir, não que sei tipo o de quê. perguntas tem nesse formulário? São básicas. Já fez algum esporte na vida? Faz algum esporte hoje? Já teve contato com canoa havaiana? O seu intuito de estar aqui no
clube? É competir? É ver o sol? É ver a tartaruga? É passeio? São perguntinhas básicas para a gente sentir o nosso cliente. Perfil, né, do cliente. Perfil, Legal. exatamente. É as mesmas perguntas que a gente faz lá, por exemplo, para a pessoa que vai comprar um remo, para identificar qual é o melhor modelo, né? Sim. Porque, Ou, de repente, o custo-benefício melhor para ele, né? Exato, depende. Eu falo, qual é o melhor remo? Depende, porque tem gente que você quer, quer. acha que o mais caro é o melhor. Eu falo Isso eu sempre falo que não. Geralmente é, né? Depende do que você quer na canoa. Geralmente é difícil. Depende do que você quer na canoa. Se você quer qualidade de vida, se você está ali entrando para contemplar mesmo, para sua cabeça. Cara, o Elite Madeira, o remo de madeira, vai te atender para sempre, sabe? A gente sempre conversa lá e as pessoas ficam, nossa, é mesmo? Eu falei, e você vai remar com qualidade, com remo confortável, com remo leve, é isso que você quer e tal. As pessoas gostam desse bate-papo. Eu adoro quando chega lá na loja, eu adoro bater papo. A gente não tem um formuláriozinho para ele responder, não, mas a gente fica perguntando. O mais engraçado, assim, quando a gente, um dia recente aí, eu tive um colega, né, que estava remando comigo, e ele era novo, né, na canoa. Né, e ele falou assim, pô, eu queria experimentar um remo desse aí, diferente. Né, e eu troquei com ele, peguei aquele de alumínio da escola e fui remar. Você não tem noção como eu penei. Não dá. É muito ruim. Nossa, pesado, mas a diferença é muito... Como eu não lembrava, eu não lembrava como era diferente, assim. Como quando eu comecei a remar, a gente já fabricava remo, já foi tinha com o remo, limite, já tirando onda, já foi com o meu remo. E aí um dia eu esqueci meu remo. Peguei um de alumínio. Não dá pra remar. Dá vontade de cair na água e voltar nadando. A primeira competição... Eu falei, não, agora eu sei vender remo, gente. Porque eu sei o que é remar com de alumínio e eu sei o que é remar com remo de madeira. A primeira competiçãozinha interna que o Pedrinho fez lá no Maui foi com todo mundo do clube, né? Então tinha... Meu primeiro dia de canoa. Passou. Tinha pessoas que tinham acabado de entrar, tinha 2 semanas, e tinha gente que já estava lá há mais tempo. Então, tinha gente que tinha remo, tinha gente que não tinha. E ele fez essa interna ali para os alunos. Ele mesmo dividiu os times e ele falou, todo mundo vai competir de remo de alumínio, porque nem todo mundo tem o remo normal. E aí, todo mundo foi de remo. Podia ter feito o contrário, né? Eu falei, Pedrinho, eu vou te matar. Pedrinho. Eu vou te matar. Ele tá vendo? Para vocês darem valor à compra do seu próprio remo. É muito importante, né? Tipo assim, as pessoas perguntam muito, mas eu tenho que ter tudo. Eu falei, cara, você não tem que ter. Porque a gente tem um aqui, mas é importante. À medida que você vai passando de fases, né? Sim, você tem primeira que passar fase, de segunda fase. fase, terceira fase, adquire seu remo. A gente tem uma regra lá no clube, que treino de sábado, que são treinos mais longos e mais intensos, às vezes... Você não pode remar se você não tiver seu próprio remo. É regra. Mas eu acho os treinos de carrão e os longão não tem como fazer de alumínio. Então, é isso. Então, assim, é uma regra que a gente coloca para, olha, não mas tem. Mas Carlão tem remo bom lá também para aluno. Tem os nossos, né, que ficam lá e que às vezes São ele muitos, empresta. Né? Empresta, Mas, acho assim, que eu nunca vi um remo de alumínio lá no Carlão. Não, tem. A gente fez uma compra gigante agora de, sei lá, 25 remos de alumínio. Tem muitos. E os que estão lá, tipo, o meu fica lá, o dele fica lá, o da minha mãe fica lá. E tem muitos lemes lá, né? Inclusive, a gente fez uma última aquisição na Rumo. Deve ter uns 6 lemes novos lá, né, que a gente comprou agora. Então, assim, tem muito leme. Às vezes você olhou e falou, isso é remo? Mas são lemes. Pode ser. Mas tem bastante lá de alumínio. Tem uma coisinha só de remos nossos, 3 de leme e os outros de alumínio. Tem bastante. Tá, aproveitando uma pergunta em cima disso. Geralmente, quem é leme lá da escola, né, isso eu faço para as duas até, quem é leme na escola, eles têm o leme próprio ou eles têm o leme da escola? A maioria que faz leme, que já faz há muito tempo, gosta de comprar o seu próprio leme, né? Mas tem também essa questão de tamanho, de medida também? Tem, né, para leme? Tem. Mesma coisa, né? Mesmo processo, né? Porque você precisa remar também, né? Então tem que ter. O leme, ele costuma ser um pouquinho mais alto que o remo normal, né? As pessoas costumam preferir. Porque você acaba espetando mais, né? Precisa de mais cabo ali de remo. E em relação aos clubes, né? A pessoa normalmente começa a remar com o remo da escola. Ela vai aprender e tal.
E aí, aquele que passa de fase de novo, Se porque tomar aí gosto, é mais né? uma fase. E se tomar gosto pelo banco, né? Tipo, de fazer um leme. Eu Não, comecei quero a meu aprender leme. a fazer leme agora. Aí, é uma delícia. A delícia, tô adorando, assim. E já tô lá com o meu Não, tem umas com o meu imagens reminho. suas aí, né? Fazendo É, leme. minhas aulinhas de É leme mesmo? Já são ainda. dessas aulas novas agora? São, Muito né? massa. Essa de leme aí é... Essa canoa é a imagem amarela é atual. lá do, É lá é do da Macaira. do Macaira, né? Isso. Negrão tá lá me ensinando, Negrão firme é e ferão, forte. Ele é muito ferão, fera no fera. remo. Tem Respeitadíssimo. uma calma pra explicar, assim, pra falar. E eu fico, assim, toda nervosa. Eu falei, mas me fala alguma coisa que eu esteja fazendo errado. Eu quero aprender. Ele, tudo bem. Mas o você leme tá- é difícil. Você faz Você leme? tem que ir. Eu fiz leme poucas vezes. E uma das vezes eu tinha acabado de descobrir que eu tava grávida. Sério, que Eu descobri que eu tava legal. grávida, na verdade, dentro de uma canoa. A gente foi fazer um longo. É. Eu comecei a enjoar. Falei, caraca, que é isso? Tô passando mal, tô Sério? enjoando. Aí eu olhei pra cara de Carlão, a ele... Você não enjoa? O que tá acontecendo? Pô, meu Falei, Jesus, você é meu papai pai agora. eterno. 15 dias depois eu descobri que eu tava grávida. Que Foi benção. na canoa que eu descobri. Eu competi A canoa é nas lugar de duas notícias boas. gravidezes. Eu competi Jura? sem saber que eu tava grávida. É Ai, mesmo, ai, que é. legal. Da Lorena, a gente foi numa competição num brasileiro lá em Cabo Frio. É até uma história, assim, porque eu estava saindo da estreante, né, começando a participar das competições de Open. Renata queria me colocar numa canoa estreante, na hora eu ia dobrar. Uns dias antes da competição, da viagem e tal, eu comecei a ficar mal assim, nos treinos. Cansada. Cansada. Aí a Renata, Hanna, o que está acontecendo? Renata, eu acho que eu não deveria competir as duas provas. Deixa eu competir só a estreante, porque eu não estou me sentindo bem, eu não sei o que é. Aí foi uma viagem maravilhosa, resenha pra caramba, né? Eu não sou muito ligada em bebida, assim, não bebi, mas até um amigo nosso, o Marcelo, falou, vamos tomar uma cachaçinha, que não sei o quê. Aí tomei com ele lá rapidinho, cheguei em Vitória e descobri que eu estava grávida. Nossa. Falei, nossa, era isso, ainda bem que eu não competi as duas provas, assim, talvez não ia dar nada, mas... Provavelmente não daria nada, não. Provavelmente não, mas eu tava assim, eu não tava legal, já tava cansada. Gravidez é um processo natural, né? Então... porque da Lorena foi surpresa. Da Milena eu tava tentando, mas eu também não esperava. Eu tava voltando às aulas, aí eu já tava remando numa caira, tava voltando nas aulas, teve uma Copa Interna, e aí a Copa Interna foi no sábado, na segunda-feira também descobri a gravidez, Nossa, outra gravidez. Legal. Falei, nossa, nós duas, da sequência, assim, de uma competição, mesmo Muito que bacana. pequena, assim. A gente podia aproveitar esse momento e falar um pouquinho, assim, dessa experiência de vocês, assim, de competição, né? O que vocês já passaram, vivenciaram nesse meio? Você já falou, né? Começou com brasileiro também, se foi, estaduais. Na época eu competi um ano, né, da temporada de brasileiro e estadual. Foram provas muito bacanas, assim, muito diferentes. Ixi, eu não sei nem qual história contar, tem muitas. Teve brasileiro em Salvador, que foi, assim, uma prova alucinante de chegar, assim, a gente chegou em segundo lugar, Sprint mas ou metade, assim, meia canoa na Nossa frente senhora, da é nossa, mesmo? a prova Essa foi sprint, inteira. né? Sprint. 20 não era quilômetros prova- de sprint. Exatamente. Não, era 20 quilômetros essa? Não lembro. Normalmente 10, 12, né? Na Normalmente época. era menos. Antes era menos. Hoje que são Hoje 16, que aumentaram mas por era causa 12. dos mundiais, mas É. eram no máximo 12. Isso aí. E a gente competiu a sprint. prova inteira, colada, assim, com outra equipe de São Paulo na época, e as meninas chegaram, assim, não sei se passou a foto aí, mas eu coloquei a foto, uma canoa na do metade lado da outra, assim. Eu tenho uma aí também do estadual do ano passado, que a gente E outra ficou prova assim também. alucinante, assim. Essa daí foi um brasileiro, foi a minha primeira competição. E o Rio Vaá também, que foi uma experiência, assim, a prova é lá na Praia Vermelha, né? Uma praia super pequena, muitas canoas, sai aquele monte de gente. Cara, a Tássia, né, no leme, fez um leme incrível. Nossa, agora que privilégio A esse, gente né? só via, assim, Só Remar uma com canoa. Essa Renata. Gente, Só eu com a sou elite do privilegiada. Você é privilegiada mesmo. Aqui a gente, antes Olha da a prova, Tássia aí. lá é a Praia Vermelha. Aham. E a gente saiu, assim, e a gente só via, assim, duas canoas atracadas aqui, duas canoas atracadas. E Tássia, assim, ó,
saindo de tudo. A gente não teve problema nenhum. Mas chegamos em com primeira, ela de ela é leme não tem muito igual. top. Não tem igual. Esquece. Taça, Ela é muito leme. boa. E Sou fã. foram as provas, assim, que mais me marcaram, né? Que me faz lembrar, assim, esse gostinho bom. Até vendo as fotos eu arrepiei. Assim. Mas assim, te emociona, assim? Muito, esses emociona, é momentos, muito assim. emocionante lembrar, assim, gente, às vezes eu nem acredito, né? Eu fiz isso, eu quero fazer de tava novo, lá, eu tava lá. A gente fez isso tudo. Foram muitas viagens, teve Salvador, teve essa de Cabo Frio, teve Rio. É muito bacana, sabe? Não só a competição em si, toda a preparação antes, Acho que é o mais a legal. resenha depois. É o mais legal. É o mais Tem bacana, muito, né? gente. Carlão fala o que a sempre, gente adora. cara, para de querer ir pra isso, pra não sei o quê. Vai pela resenha, É. que é o mais legal. Você faz uma conexão com várias pessoas e tal. Eu viajei pouco, assim, pra competir, né? Porque eu tive esse ato aí da gravidez. Então, assim, viajei muito pouco pra competir, viajei com Maui só, né, pra competir. E é isso aí, cara. Resenha que é o legal, os treinos pra chegar Os lá que são treinos. legais, né? Os longos que a gente faz. Competição rapidinho. Rapidinho. Aquilo ali acabou, mas É aquele o legal momento, é o né? É antes. um evento, você não sabe o que vai acontecer, pode acontecer de tudo De ali. tudo, Então, exatamente. a preparação tem que ser gostosa, assim. Isso aí. E foi Sim. o que eu vivi. Por isso que eu falo, é muito difícil agora, porque eu vivi um período tão gostoso ali, com a equipe da época, com todo mundo. Mas, assim, independente disso, né? Eu acho que na escola que eu estou agora também tem uma galera muito legal. E a gente acaba sentindo as mesmas coisas, assim, ainda não competi estadual, nem nenhuma prova oficial com o Macaira, mas a gente sente a galera ali, é sempre muito unida, sempre gosta de uma Sim, resenha sim. também. E é isso, assim. Isso é muito legal. Isso é muito As legal. travessias, então, que a gente tem feito já trazem bastante nisso. Na travessia lá que a gente ia descer para Setiba, né? Por conta de mudança de tempo, a gente foi para Santa Cruz. Nos 10 primeiros quilômetros, lógico, né? Porque depois dos 48 eu já estava acabada. Mas eu falei, gente, eu nasci para fazer travessia. A Ingrid falou a eu mesma gosto coisa muito. comigo, falando dessa travessia. Ela falou, cara, volta à ilha nunca mais. Nunca eu quero mais, fazer eu quero travessia, quero ir para travessia. alto mar. Sim. Pouca ondulação. Tinha ondulação, mas era assim, muito pouca. O mar estava lindíssimo, aquela água roxa, muito maravilhosa. E a gente viu o golfinho. É assim. Essas é muito remadas, assim, também são muito maravilhosas, São. né? Uma remada... a competição é legal, é massa. Mas essas remadas são muito boas. Sim. Né? Tipo assim, tem uma foto aí também de uma travessia que a gente fez de Vitória para Bacutia. Né? Foi com barco de apoio. A de vocês eu sei que foi sem nada, né? Foi Sem só nada, vocês, sem Com troca, 4 canoas, sem 48 troca. quilômetros Sem Nossa. troca. direto. Mas Essa vocês foi- tiveram barco de apoio? Nada. Nada? Pararam, né? Algumas A vezes. gente parou em 10, 20, 30 quilômetros. Depois fizemos paradas de 6 em 6 quilômetros, né? Nos 18 Sim, nos últimos. outros, nos restantes. Mas E- isso a gente é muito massa Mas fazer sempre também. com muita segurança, assim. Eu não me senti insegura. E eu falo que eu né, eu sou mal acostumada sempre com pessoas de muita confiança, ou Sim. o Vitor, e ele não estava e tal, e eu senti muito segura, assim, o pessoal sempre com muita responsabilidade, todo mundo de colete, Sim. todo mundo junto, Isso aí. não podia separar. É alguma coisa que eu falo, né, desse tipo de remada. É uma remada calma, é uma remada tranquila, você não precisa afobar para sair Não era correndo uma e ganhar. competição, a gente não precisava ganhar, Isso a gente só aí. precisava chegar junto, Precisava então a gente ganhar parava de você, e né, ficava da sua junto. cabeça É ali verdade. o tempo inteiro. O Eu tempo gosto inteiro. muito dessas expedições, né? Que eu comecei Muito falando lá legal. da Macaira. Sim. Eles vão fazer agora uma para Brolhos, né? Que eles fizeram ano passado. Eu vi as imagens, eu fiquei assim... Sensacional. Olha, Brolhos deve ser uma Você- coisa você de já louco. foi lá? Não conheço, Não. só Nossa, por ó. foto. Deve ser uma coisa de louco. Deve ser uma coisa de louco. Eu só vi uma imagem um dia desse lá de uma baleia pulando Que loucura. na frente Imagina. da canoa. Você chegou a ver essa imagem? Não, Lá a em- gente lá até em comentou Abrolhos. isso nessa expedição, né? Eu falei, gente, eu sinceramente eu não sei Não sei. se eu quero ver uma baleia ou se eu prefiro que ela fique lá
lá no longe. cantinho dela. Essa eu também não sei Eu qual vai acho ser minha que- reação. Eu acho que eu ia ficar tão Ó, emocionada. tudo que é animal demais, eu juro pra você que eu prefiro que fique bem longe. Né? Porque eu tenho medo, né? Eu tenho tenho um medo trauma, também, eu tenho não trauma, É. eu tenho um negócio com tubarão que é... É. que eu já Deus falei me até, livre. eu tenho. Gosto eu nem de tenho. Você já pensar. vivenciou, assim, alguma Eu passei experiência? passei por uma experiência, assim, não comigo direto, assim, não aconteceu nada, graças a Deus. Aham. Mas teve um caso aqui em Vitória de um tubarão-tigre que pegaram ali na frente da casa do governador. Aham. E na época ali, eu lembro que a gente estava brincando naquela área ali na região, né? E eu fiquei, eles me deixaram, eles brincando de boia, né? De jogar boia e deixava a gente com a boia, assim, lá longe, né? E a gente vinha nadando para a praia. E eu lembro que no outro dia, eu trabalhava no governo nessa época, eu passando o clipping que eu recebia do governo viu? lá, no local que eu estava, na mesma hora, assim, coisa de meia hora de diferença, os pescadores puxaram uma rede com um tubarão-tigre. Apenas um Socorro. tubarão-tigre. Ó, aquela Passou imagem... no seu pele, ó. aquela imagem daquela foto daquele tubarão é uma coisa que não sai da minha cabeça, da Que matéria. doideira. Não. Porque ele era muito grande, né? Por mais que falava que era 3,5 metros e tal, a sensação da foto é muito maior. E era um tubarão-tigre, que a gente sabe que só o branco é Aham. mais bravo do que ele. Então eu criei um bloqueio. Né? Então Justo, hoje justo. um bloqueio por conta disso. Então hoje, por exemplo, eu adoro nadar, sempre nadei muito, Ilha do Frade, Ilha do Boi. Não faço isso Não, mais. tenho- né? eu, Eu começo a adoro nadar, eu dou 20 também, braçadas, mas piscina. paro e volto. Eu tenho uma agonia também, que eu não vejo Do que eu não fundo, vejo. eu tenho uma agonia. Aí quando a gente cai em alto mar, né? Muitas vezes a gente cai, que é Sim. gostoso, relaxante, tudo. Eu caio, é 10 segundos. É, Tapou. Eu subo na Refrescou. canoa tão, de um jeito que você não É um acredita. Impressionante. Impressionante. Pois é, O e único a dia que eu gente fiquei mais comentou tempo isso, foi quando eu fui com minha filha, né? Que ela não conseguia subir na canoa. Eu acho que foi o único dia que eu perdi o medo assim mesmo, porque não tinha jeito. Não tinha, Porque não minha tinha filha- eu outra fiquei opção. com mais eu tinha medo da esse minha nervoso filha. também, eu sempre, né, eu não tinha essa intimidade com o mar. E quem me deu os treinamentos foi Vitor Paganoto. Ah, Foi então, aquele... pois é, já, É, não, já sabe treinamento de ficar de colete, de nadar de colete, coisas assim que eu nunca tinha pensado, sabe? Ele, você quer remar de canoa? Importantíssimo isso. Vai, você importantíssimo. vai remar Ah, de que bom que canoa, ele mas pensa aí eu assim. fiz aula de natação, fizemos treinamentos de nadar de colete, treinamento de ficar confortável dentro d'água. Isso é uma coisa também que eu acho que deveria ter A nas gente escolas, fazia né? até na... Eu falo muito sobre Quando isso. ele dava aula de windsurf, que eu fiz aula com ele. E ele tinha sempre atento nisso, assim. Então, eu sei o que vai acontecer comigo, se a canoa virar... Se Falo eu muito- tiver que ficar no Que mar legal, por isso um é um tempo curso mais. interessante, é um curso Isso que eu faria, de muito repente. legal. Falo com o Carlão muito isso, pré-campeonato, né? Eu falo, cara, vamos fazer uns treinos de hule, né? Vamos virar canoa, todo mundo pede para todo mundo vir da forma como compete, né? Colete, bolsa, Aham. viseira, Como é que enfim. você não Você sabe tem como que é que você vai se viver. comportar, né? Por mais que um treinamento de hule, você sabe que a gente vai virar a canoa, né? A cabeça já está preparada para aquilo, precisa fazer, porque você precisa estancar a canoa, você precisa subir nela. Imagina isso numa competição. Na adrenalina. Não, e Na acontece, adrenalina, na passada, na na estadual, corrida. teve isso, né? Pois é, Acontece. então Na assim, largada eu lá, a acho canoa muito virou. importante. É muito então, importante. A gente vivência faz lá. É Importante. importantíssimo. E esses cursos aí deve ser um fenômeno, né, para Ah, fazer, com porque certeza, deve ser muito bom. é interessante. Ah, gente, a gente chegou, né, naquele tempo do que dó. Né, Começamos a falar essas agora. mamães aqui compromissadas, né, que tem os filhinhos para cuidar e os grandões também para cuidar. Né, é uma pena, mas dar a gente tinha conta. muito mais papo aqui para conversar, né? Mas vai ter outras oportunidades, se Deus quiser. E eu Vai queria sim. deixar esse espaço para aproveitar aqui para vocês fazerem assim, deixarem as considerações finais, falar um pouco, fazer a propaganda da escola e da empresa de vocês. Eu quero agradecer ao convite novamente, né? Elogiar Valeu, aqui valeu. a sua iniciativa, que é um programa muito bacana, né? Tá muito bem estruturado, a gente vê, assim, com um assunto sempre relevantes para o público de Vaá, então só tende a Obrigado. crescer, tá? A gente não está aqui à toa também, né? A gente acredita muito no potencial do programa, na Vocês foram os qualidade primeiros que incentivadores assim que vieram Sim,
né, com aporte, e falaram assim, mesmo. eu acredito em você e vambora. Que legal. Isso foi muito E importante. eu acho que tem tudo para crescer de verdade, assim. E eu te parabenizo por isso também e agradeço a presença aqui, o espaço que você sempre dá para todo mundo, né? Eu acho que o VAR é de todo mundo, é do atleta de ponta, que traz as experiências que a maioria não consegue viver, né? E também é do cara que quer ir ali, ver o dia nascer, que quer até participar, mas sem o compromisso de estar na ponta, que eu acho que é o meu caso, talvez seja o caso da Rafa também. Eu quero estar vivendo a parte boa do VAR, né? Mas eu não quero virar atleta profissional. Eu acho que a maioria é isso, né? Pode ser um atleta até de vez em quando. né? Tem um atleta de vez em quando. Atleta estadual. Atleta estadual. estadual. Que já tem o seu trabalho, já tem a sua carreira, mas quer estar participando. E eu acho que esse canal seu aqui abre esse espaço de comunicação entre todo mundo, né? Sim, e a gente tem que aproveitar que a gente não pode esquecer, e você que vai fazer isso agora, tá? Que você criou um voucher exclusivo, tá? Para todos vocês que assistem o nosso canal, né? Um voucher exclusivo com desconto que só a gente vai dar aqui, né? Que vai aparecer Vamos aqui. criar esse nome aí agora, vai então. Vai aparecer aqui, ó, nesse programa já esse vai voucher. colocar embaixo. Que assim. você vai colocar lá, né, no site para poder fazer o compra do seu remo. Isso. Aí pode comprar na loja física? Vai lá, faz a merchan para mim. Vai estar disponível no site o cupom, a gente vai colocar aqui depois o nome do cupom, a pessoa pode copiar e colocar lá no site que ela vai ganhar um desconto exclusivo. Não vai ter em outro lugar, só aqui para quem assistiu o podcast. Show, com todos gente. os produtos da Rumo. A pessoa pode ser daqui ou de fora, compra lá no site que tem o desconto garantido. Que maravilha, que privilégio, viu, gente? Só para vocês aí, ó, isso, hein? E Rafa, fala pra gente. Cara, como eu falei pra você, uma honra estar aqui. Sou fã obrigado. do seu A canal, honra é sou nossa. fã, sou muito fã, porque eu acho que é isso aí, é o canal de informação que a gente tem. Só convidados massa que vieram aqui, foi assim, eu assisti, se não todos, quase todos. Que massa. Então é uma honra Pô, estar a aqui, honra é minha. falar um pouquinho, né, desse período curto que eu tenho no VAR, mas que eu amo de paixão. Foi um esporte que eu falo que me pegou mesmo. E hoje é meu trabalho também, né, junto com o Carlão, com meu marido. Então, assim, só agradecer mesmo por estar aqui falando um pouquinho disso. E convidar quem quiser, né, conhecer o Vitória VAR, fazer uma aula. Estamos lá ali de portas abertas. É você mesmo que vai receber eles, Sou não? eu. Nem sempre na areia, eu Na areia recebo não, online. online. Eu recebo online. Na areia, Carlão. Carlão vai estar lá sempre. Carlão é o brabão que recebe. Mas para eu estar lá, precisa de muita coisa acontecer sim, aqui por é. trás. Alguém tem que dormir lá em casa, ou ele não pode ir. Enfim, é difícil, mas eu tô lá de vez em rede quando. de apoio, né? Graças a Deus eu tenho uma boa rede de apoio. A minha principal rede de apoio é a atleta do Vitória VAR, que é minha mãe também. Ah, ela é atleta lá também, ela é verdade, atleta que legal. 50 mais, ela é do time. Então, assim, é complicado, mas eu tô lá tem de vez em que- quando. Amanhã estarei lá. Revezar com a sua rede de Revezamento, apoio, isso né? aí. Né, O problema é que a Quem- rede de apoio também rema, né? Também rema. Eu falei, Pois gente, é, Quem me gente. levou, eu que ia falar rede de apoio que eu fui achar. Ela rema. Pois Lá é. em 2014, quem me levou, em 2015, né? Quem me levou para remar foi minha sogra. É mesmo. Legal. Ela já remava e aí eu queria ir, eu fui junto com ela e tal. E hoje, no meu retorno, falei, sogra, vamos. Aí depois eu fiquei assim, né? Meu Deus, mas quem vai ficar com as crianças pra... Falei, não, Vitor. sogra, é brincadeira. Vitor. Vamos sim, vamos remar. Que eu acho que faz bem pra todo mundo. E aí eu levo uma galera também, né? Tô levando a gente chama até de carahana. Porque eu saio de carro Legal. pegando todo mundo que quer remar, Demais. vamos remar. E Sou eu levo, dessas também. o carro fica cheio de Mas você gente. sabe que eu também sou assim. É. Sou assim, meus vizinhos, né? Tô levando 2 todo Ah, dia. que Eu sou bom. eu sou a chata, porque agora, antes era crossfit, né? Falava, gente, vou fazer crossfit, é massa, não sei o que, olha canoa. Agora é canoa. Porra, Não, pois Rafaela, é, interessante que até você saco. colocar isso, né? Só fosse fazer jiu-jitsu também, né? Não, aí eu passo. Pois é, porque, Essa eu o passo. Carlão, quem não Essa eu sabe, passo. né? Ele é professor de crossfit, ele é dono da base Vitória
e ainda é black Pessoa- belt, é faixa black preta belt. lá de jiu-jitsu. Olha só. Né? Mas ele não tá aula de jiu-jitsu, Tá não, meio né? aposentado Ele tá, do jiu-jitsu. tá meio paradinho, tá né? meio aposentado. Ele só dá uns treininhos de vez em quando. De vez em nunca. Não, mas imagina se ele desse aula também de jiu-jitsu, Não pelo dá amor de tempo, Deus, gente, né? Não dá tempo. Em que não dá momento, tempo. né? Mas ele é um grande fascinado por CrossFit também, assim. Então, Não, eu acho ele que Carlão é divide um muito o grande coração professor dele em tudo, ali. né? Eu vejo ele pegando, ontem ele pegou 130 e poucos quilos, que eu falei, meu Deus do céu, como isso, Eu gente? falo com ele, falei, olha só, você tá velho, amor. Velho, você não vai se machucar, não vai para aguentar ele, levantar. não vai conseguir parar Não ele, consigo nunca, esquece. Consegue, Entra não. aqui, sai aqui, tudo que eu falo pra ele. Não, Mas ainda eu falo bem. brincando também. Ainda bem que a única coisa que ele não te ouve é essa, É, né? não escuta, esquece. Show, gente, ó. Mas é isso, ó. Muito obrigado a vocês. A honra foi toda minha de receber vocês duas aqui, né? E as duas juntas, né? Que legal, né? Uma falando da escola, outra do remo, que a gente gosta tanto, né? E, pessoal, isso aí. agradecer a vocês também, né? Pela audiência, por estarem presentes, curtindo o nosso canal. Aproveita o voucher aí de desconto. Vai comprar o produto da Rumo. Né? Não esqueça que a gente tem outros patrocinadores aqui também, como a Hawaii Suite, a Green For You, né? O Meu Local, que são lojas de roupa também. E esse colete aqui atrás, vocês estão vendo também, da Voga, você vai encontrar na Green For You. Então, tem muitos patrocinadores aqui maravilhosos. A gente falou da psicologia, né? Tem a Kézia Lima, psicoterapeuta também. Né? E Rodrigo Reis, né? Cardiologista. É um dos incentivadores também que acreditou no projeto desde o começo. É um cara muito Rodrigo bacana. que era o leme lá na travessia da minha canoa. Ah, é mesmo? Uhum. Ah, ele é membro, é da sua escola, é verdade. É, ele é de Macaira. É verdade. Estivemos todos Rodrigo. juntos sábado. O Rodrigo tava lá também. Ah, é mesmo? Cara, o cara é fera e rema conversamos, muito, né? rema muito. Ele é demais. É um excelente profissional e também um remador show, né? Isso, todos conectados sempre, né? É, legal. Canoa é isso, né? Conectados pelo mar. Mas é isso aí, gente. Então, todos os nossos patrocinadores que vocês estão vendo aí passando, né? Na nossa programação. Né? Agradecer a todos vocês também pelo apoio. Né? E mais uma vez eu pedir, né? Não esquece lá de curtir, de seguir o canal e de colocar o sininho lá de compartilhar, para seguir, perdão, né? De notificações. E estamos aí, né? À disposição, também esperando, né? Sempre uma sugestão de pauta nova, vocês podem estar mandando também, que a gente coloca na nossa agenda aqui também, para poder tentar trazer para vocês aí todas aquelas pessoas que vocês querem que entreviste. Mas é isso aí, gente. Obrigado pela audiência e tamo junto. Valeu, meninas. Obrigada. Obrigada.